O que faz um vendedor se tornar um super vendedor, uma vendedora se tornar uma super vendedora, cara? Então, Lê, como a gente falou, né? São segredos, né? O que de diferente os vendedores que vendem mais fazem que o restante não faz, né? Eu acredito que são pequenos detalhes, são conjuntos de detalhes, né? A gente conversa com vendedores o tempo todo, a gente bate papo com a nossa audiência, a gente conversa com os nossos alunos e a gente percebe que os vendedores que performam melhor, os vendedores que vendem um pouquinho mais, eles não estão fazendo tudo diferente. Não é uma questão de fazer muita coisa fora do comum, fazer um monte de coisa fora da curva, né? Tá muito mais ligado a melhorar o que precisa realmente ser feito, né? Trazer pequenas melhorias, trazer o aprimoramento de algumas técnicas, trazer disciplina, trazer algumas questões de você trazer constância para dentro do seu processo e construir resultados diferentes, né? Eu acho que o grande segredo está em você permanecer se desenvolvendo, né? O super vendedor, ele não nasce pronto. Todo mundo começou a vender por acaso, caiu em vendas, começou a estudar um pouquinho, começou do começo. Sim. Né? E quem está tendo um resultado diferente, teve um gostinho a mais de estudar, teve uma atenção maior a alguns tipos de detalhe, teve mais paciência em algumas etapas do processo. E dessa forma, constroem uma carreira em vendas um pouquinho diferente, né? E na minha visão, cara, a principal diferença entre um vendedor e um super vendedor é a forma como a gente encara nos desafios que a gente tem no nosso dia a dia, né? Vou fazer uma analogia com futebol. Você tem aquele garoto que está subindo da base e que tem muita explosão, que tem muito gás, que você percebe que muitas das vezes é uma pessoa, é um jogador, né, que, cara, ele está muito presente, ele corre muito, ele é muita intensidade, até porque ele é jovem e ele tem essa intensidade. Aí quando você olha um jogador já mais maduro, você vê um profissional que cadencia melhor o seu ritmo, que está muito bem posicionado aonde ele tem que estar posicionado para dar o resultado, né? Vamos dar um exemplo aqui. O Romário. O Romário sempre foi um jogador de estar muito bem posicionado ali e de, naquele momento em que ele recebe a bola e ele tem que, como centroavante, marcar o gol, como atacante, ele vai lá e ele marca. É diferente, por exemplo, né, sou palmeirense, você sabe, do Endrick. Né? O Endrick é um garoto, foi revelado pelo Palmeiras, mas é um cara de muita energia, tá marcando gol, cara, já foi vendido pro exterior, mas você percebe que ele tem muito mais intensidade. Então, feito esse paralelo, eu acho que a diferença entre o vendedor e o supervendedor é que ele pega nesses detalhes que você trouxe, pontos onde ele consegue ter um deslocamento muito maior do que o deslocamento de alguém que não tem esses pontos, né? Então, aqui a gente fala de processo, a gente fala de tecnologia, a gente fala de técnica de venda, a gente fala de comportamento. Quando você olha para um vendedor de alta performance, um super vendedor, uma super vendedora, você percebe que essa profissional, ela tem essas características, né? Esses detalhes em cada etapa do que a gente está falando aqui. Conhece muito bem o processo, sabe qualificar muito bem uma oportunidade, né? Não avança com oportunidades que não deveria avançar, coisa que você, quando está começando na carreira, quando você está se desenvolvendo, você quer vender para todo mundo. Quer abraçar o mundo, né? Você quer abraçar o mundo, você quer se movimentar. E movimento é diferente de deslocamento, cara. Eu acho que eu gosto muito dessa analogia. Eu vou ser sincero com o amigo ouvinte, né? Quem está nos assistindo e nos ouvindo. Eu, todos os dias, todas as semanas, né, eu tento fazer uma avaliação se eu me movimentei mais ou se eu me desloquei mais, cara. E, cara, eu acho assim, como você falou, né, tem alguns pontos específicos que você encontra uma alavanca, né? E aí, quando você entende que, poxa, isso aqui eu consigo fazer de uma forma um pouquinho mais inteligente, né? Igual a história do Romário. O Romário não precisava correr o campo inteiro,
né? Ele corre na hora certa e ele está no lugar certo na hora certa. E facilita com que o resultado dele aconteça, né? Você começar a identificar as coisas que eu preciso fazer que vão me trazer mais resultado, e esses pontos eu trabalhar de forma mais inteligente, eu colocar um pouquinho mais de energia, porque eu posso tentar vender para todo mundo, né? Isso vai me gerar uma quantidade de atividade gigantesca, né? Eu vou trabalhar das 8 às 18, das 8 às 19, das 8 às 20, e talvez eu não consiga ter o resultado que eu quero, né? E a vontade existe. Né? A gente vê um monte de vendedor que tem muita vontade, que está fazendo um esforço gigantesco e não está conseguindo ter o resultado adequado. Né? Muitas vezes, se você se planeja antes, se você se desenvolve, se você estuda um pouquinho, né? E você consegue entender, poxa, se eu faço menos atividades, mas eu faço em cima do perfil correto de cliente, se eu gasto um pouquinho mais de tempo fazendo o levantamento de necessidade da forma correta, facilita muito o meu fechamento, né? Eu começo a entender pequenos espaços dentro do processo comercial onde eu aprofundo um pouco mais, eu coloco um pouco mais de energia, e o meu resultado no final, mesmo eu tendo trabalhado menos, né? Eu não precisei fazer tanta atividade, tanta reunião, fazer tanto contato com o cliente, mas os contatos que eu fiz, as reuniões que eu fiz, eu consegui atuar de maneira mais inteligente, eu consegui utilizar melhor o meu conhecimento para trazer um resultado diferente. Certo. Né? E esse tipo de alavanca, quando a gente encontra, né? E a gente começa a utilizar ela cada vez mais, isso vai colocando a gente num patamar de resultado diferente. Sim. Né? E que os outros, de repente, não estão conseguindo enxergar. Né? Porque existe um ponto aqui, a gente percebe isso. Né? Tem vendedor que está com muita vontade, ele quer saber o que precisa ser feito, ele vai sair correndo, ele vai correr atrás de cliente, ele vai fazer muito esforço. Né? Mas é um esforço não direcionado. Né? É um esforço, é muita vontade, é muita fome. Eu quero fazer as vendas, eu quero ganhar dinheiro, né? E é difícil, né? Principalmente quando você está com essa vontade, e as pessoas que muitas vezes não estão conseguindo o resultado que eles gostariam, eles estão motivados a conseguir esse resultado, só que é extremamente difícil, do ponto de vista de comportamento mesmo, né? Você tirar o pé do acelerador quando você quer ir mais rápido, né? Você tirar o pé do acelerador, fazer planejamento, estudar, planejar suas perguntas, planejar o levantamento de necessidade, estudar o perfil de cliente ideal, preencher adequadamente o seu CRM, fazer ali a curva ABC de cliente. É tudo coisa que você olha, você fala, pô, não estou vendendo enquanto eu estou fazendo isso aqui. Exatamente. Eu não estou vendendo, eu estou gastando tempo, eu fico ali, 4 horas mexendo no meu CRM, pegando dados, pesquisando e tal. E o vendedor que ele está louco atrás de venda, ele se coça fazendo esse tipo de atividade. Ele não consegue perceber que, se eu gasto essas 4 horinhas aqui uma vez a cada 15 dias... O resultado que eu vou ter nas demais horas da semana, utilizando essa inteligência que eu desenvolvi aqui, me entrega um resultado muito maior do que se eu corresse igual um maluco a semana inteira. É curioso porque isso que você está falando, tipo assim, se você parar para pensar, né? Eu sou vendedor, você é vendedor, provavelmente o amigo ouvinte é vendedor, é vendedora, né? 98%, 95% do nosso tempo a gente não está vendendo. Porque vender, né, é o ato de você fechar um negócio. Então eu tô ali no final da negociação ali, aplicando técnica no Daniel para eu poder fechar aquele negócio. Aquele momento eu tô vendendo, né? Mas eu tenho todo um restante que em tese eu não estou vendendo. Eu tô pesquisando, eu tô atualizando o CRM, eu estou montando uma lista para prospectar, eu estou me preparando para uma reunião, eu estou assistindo uma call gravada para ver onde eu errei, ou uma ligação. A gente tende a achar que a gente não está trabalhando, né? A gente está trabalhando nesse momento,
Mas a gente só não tá vendendo efetivamente, né, cara? Mas quando eu tô abordando o cliente, fazendo follow-up, mesmo que eu não esteja nas etapas do fundo do funil, se eu tô conversando com o cliente, se eu tô correndo atrás de venda, eu sinto que eu estou vendendo. Certo. Eu sinto que eu estou fazendo uma atividade que me leva mais próximo tá me de um cliente. Eu tô me movimentando. Tá. Né? Quando eu tô estudando, quando eu tô mexendo no CRM, quando eu tô fazendo pesquisa, quando eu tô... lendo livro. Me desenvolvendo, estruturando a parte de estratégia mesmo, né? Eu não sinto que eu tô vendendo, cara. Eu não tô vendendo. Se eu tô mexendo no Excel ali, olhando minha carteira, ABC, se eu tô planejando as minhas perguntas ali, se eu tô mexendo na minha negociação, entendendo o que eu vou oferecer, montando uma proposta, são atividades que eu sinto que eu não estou vendendo, né? Só que quanto mais eu executo essas tarefas, mais fácil fica de eu conseguir vender quando eu estou na frente do cliente. Porque se eu estou o tempo inteiro, sai de uma call, entra na outra, sai de uma call, entra na outra, desliga o telefone, liga para o próximo. Eu estou fazendo uma sequência frenética de atividades, né? E aí eu não pesquisei antes o cliente, eu não pesquisei o mercado desse cliente, eu não olhei o CRM desse cliente antes de eu ligar. Então, eu estou fazendo tudo meio que no louco terrorista, né? Meio que em cima de atividades frenéticas buscando fechamentos, né? E eu entendo a motivação para isso. Na força do ódio. Eu entendo a motivação para isso. Eu entendo que tem vários vendedores que não tiveram esse tipo de... um gestor que falou, cara, vamos ficar junto aqui no período da manhã, vamos olhar para as suas oportunidades, vamos se preparar para cada uma delas, né? Não teve esse negócio de calma com o vendedor, né? O vendedor, quando ele se prepara, né? Quando ele treina, quando ele está planejando as suas atividades, ele está melhorando as suas argumentações, ele está estudando um contorno de objeção, ele está assistindo a call, ouvindo a call e está identificando pontos onde ele errou para que ele não repita esse erro. Se eu estou fazendo uma call atrás da outra, eu não faço reflexão, eu não peço feedback, eu não tenho nenhum tipo de desenvolvimento em cima do que eu fiz de errado ou aonde eu acertei para que eu repita, né? Isso passa desapercebido, cara. Eu tenho dificuldade de replicar o que está dando certo e de identificar o que deu errado para que eu mude. Tá. Né? Então, eu acho que o segredo do supervendedor está muito mais na parte de não contato com o cliente, né? É o trabalho interno do vendedor, né? Caraca, é o trabalho da hora. Polêmico. É o trabalho de desenvolvimento do próprio vendedor, porque quando eu estou com o cliente, eu estou querendo atender o cliente. Certo. Só que eu só consigo atender melhor o cliente se eu melhorar a mim mesmo, né? E o que eu percebo que grande parte dos vendedores não fazem? Esse trabalho em cima de si mesmo. Ele vai muito... Não, tu precisa atender mais cliente, mais reunião, mais... Né? E eu entendo que ele tem uma vontade muito grande de melhorar o atendimento do cliente, né? Ele quer melhorar, ele quer vender mais para o cliente. Mas se ele não conseguir gastar um tempo dentro de si próprio para melhorar a ele mesmo, ele não tem como melhorar o atendimento dele, ele não tem como melhorar a call dele, ele não tem como melhorar a negociação, o processo de fechamento, né? Ah, mas Daniel, conheço um monte de vendedor que não faz esse tipo de atividade e ele está melhorando. Sim, quando você faz 200 vezes uma coisa, você, pela repetição, você começa a entender o que dá mais certo, o que dá menos certo. Certo. Mas você não precisa ter 3, 4 anos de experiência em determinado segmento para pegar o jeito de vender esse produto. Entendi. Se você estudar, se preparar, em 3 meses você atinge o mesmo nível de qualidade técnica de venda de um vendedor que está faz tempo no mercado. Porque você se preparou. Né? Você gasta um tempo afiando o machado. A gente fala disso o tempo todo, né, Lê? Sim. Acho que até o próprio amigo ouvinte que está ouvindo esse podcast, ele tem essa característica, né, cara, de usar um tempo de deslocamento ali, né, casa-trabalho, ou vai visitar um cliente, vai fazer uma viagem, ele escuta o podcast, né, ele não deixa de ter essa percepção de que está
se desenvolvendo, né, cara? Sim, o pessoal que ouve a gente já é diferenciado, né? A nossa 100%. audiência, ela é totalmente diferenciada. E é dessa forma, né? Eu entendo que quanto mais a gente se desenvolve, né, mais eu tenho a oferecer para o mercado. Né? Quanto mais tempo eu passo entendendo onde eu posso melhorar, as minhas atividades ficam melhor. Né? As minhas negociações, os meus fechamentos e a forma como eu lido com as coisas. Né? Porque quanto mais tempo a gente reflete, né, quanto mais tempo a gente tenta observar e fazer avaliações, né, mais a gente começa a ter percepção, né, do que a gente pode fazer de diferente. E o que a gente vê muitas vezes? As pessoas fazendo a mesma coisa durante anos a fio. Né? Tá dando mais ou menos certo? Segue e continua fazendo. Né? E mantém uma rotina de muito trabalho, de muito esforço, de muita energia. E aí a única forma de melhorar é aumentando o volume. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te falar que tem muito mais no nosso programa completo lá no Spotify? Eu quero te convidar a escutar o episódio completo no Spotify. É só procurar Papo de Vendedor ou o link que acompanha esse corte. Quero te fazer um outro convite também. Turma 6 do Programa de Aceleração de Supervendedores está com as inscrições abertas. Tem um linkzinho da bolinha vermelha aqui que eu quero te convidar para você conhecer esse treinamento. E por último, mas não menos importante, quero falar dos nossos patrocinadores. A RD Station patrocina o nosso podcast e eu quero convidar você a conhecer o RD Station CRM, o maior CRM, o CRM mais utilizado no Brasil. Nós usamos aqui no Papo de Vendedor, nos Supervendedores, e tenho certeza que você vai curtir. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!